Então, em relação ao quadril anterior, que é uma região que a gente utiliza ali, na verdade, realiza os procedimentos de infiltração intraarticular, né? Então, nós vamos pegar aqui a região do acetábulo, né, colocando o transdutor aqui de forma oblíqua, né, longitudinal, oblíqua, para a gente alinhar bem o colo do fêmur e a cabeça femoral e o acetábulo, tá? Então, nós vamos ter essa imagem aqui. Então, nós estamos vendo aqui o acetábulo. Essa área mais cinza, né, um pouco hiperecogênica, é o labrum. A cabeça humeral, então essa linha hiperecogênica, a cabeça humeral e o colo do fêmur. Nós temos então a cápsula articular, que é essa região aqui, bem na região ali do colo, transição colo e cabeça. Então aqui também é uma imagem da mesma região anterior do quadril, a gente colocando um transdutor convexo, tá? Então é um transdutor que a gente consegue visualizar estruturas mais profundas, mas perde um pouco da definição da imagem. Então aqui a cabeça femoral, o colo e a região que a gente vai fazer a infiltração. Nessa outra imagem, então, uma imagem didática mostrando aqui o labrum acetabular, a cabeça humeral, o colo e o recesso articular anterior, onde a gente vai fazer a infiltração. Então aqui no quadril anterior, a mesma imagem, mostrando aqui o recesso, tá? Então essa aqui é uma imagem ilustrativa aqui, o recesso articular. Então se a gente fizer a infiltração nessa região, vai invariavelmente ir para a região articular do quadril. A medicação que a gente entregar naquela região. Colocando o transdutor aqui nessa imagem que é a letra A, né, nessa figura, nós vamos ter essa formação de imagem. Então nós vamos ver aqui o tendão do ilio-psoas, tá? E o músculo ilio-psoas aqui em cima, cabeça femoral e o labrum acetabular. Quando nós realizamos então a imagem transversal, né, ali ao acetábulo, então a gente vê aqui o músculo do ilio-psoas e o tendão do músculo ilio-psoas. Essa imagem hiperecogênica arredondada aqui, próximo ao acetábulo. Importante a gente saber essa imagem, até por causa da infiltração, do bloqueio de ramos capsulares sensitivos do quadril, né, no bloqueio PENG, nós vamos ir com a agulha próximo ali ao tendão do ilio-psoas. Então aqui no quadril anterior a gente coloca o transdutor de forma transversal, vendo aqui então na imagem o músculo ilio-psoas, o tendão do músculo ilio-psoas, aqui a cortical óssea do acetábulo. Então aqui é uma imagem didática mostrando ali a mesma imagem que eu mostrei anteriormente. Então na região anterior do quadril tem alguns músculos que a gente tem que conhecer, né? Então aqui na espinha ilíaca antero-superior nós vamos ter inserção de alguns músculos aqui. Então nós temos o músculo tensor da fáscia lata, tá? Nessa região aqui. Nós temos também o músculo sartório e aqui embaixo o músculo reto, tá? Que não se insere aqui na espinha ilíaca antero-superior, mas sim na espinha ilíaca antero-inferior. Então nessa imagem aqui, a gente colocando o transdutor, aqui na imagem B nós vamos ter o glúteo mínimo e aqui a região da espinha ilíaca antero-inferior. Então aqui na região que a gente coloca o transdutor na figura A, então aqui a espinha ilíaca antero-superior. E nós vemos então aqui logo ao lado dela um nervo que é o nervo cutâneo femoral lateral, tá? Um nervo bem comum ali, um nervo que a gente pode fazer infiltração em pacientes que têm a síndrome, né, relacionada ao nervo cutâneo femoral lateral. Ainda no quadril anterior, é importante a gente saber identificar também o feixe vasculo nervoso, tá? Então a gente coloca o transdutor aqui de forma transversal, logo medialmente a cabeça femoral, e nós vamos ter então a artéria e veia femoral. E também nós vemos aqui o nervo femoral, logo adjacente às veias a veia e a artéria. Tá? Então, são estruturas importantes aí que a gente tem que saber identificar. Então, só de forma mais didática, demonstrando aqui, a gente coloca o transdutor transversal próximo à cabeça femoral, e aí nós vemos a veia, a artéria e o nervo femoral. Só ainda no quadril anterior, em relação à espinha ilíaca antero-superior, ao lado dela aqui nós vamos observar então o nervo cutâneo femoral lateral. Então nós vemos que esse nervo está bem próximo à espinha ilíaca antero-superior, e a gente pode fazer a infiltração aqui dessa fáscia e injetar medicação logo ao lado do nervo cutâneo femoral lateral. Bom, em relação aqui a alguns outros músculos, então se a gente coloca o transdutor aqui na região da espinha ilíaca antero-superior, nós vamos ver aqui o sartório, que é um músculo bem superficial ali, e a gente vai conseguir visualizar de forma fácil e tranquila nessa região. Tá? O tensor da fáscia lata, músculo tensor da fáscia lata, né? E o músculo ilio-psoas, quando está aqui nessa região na letra B. Tá? Na letra C aqui, então nós vamos ver aqui o vasto intermédio e aqui o músculo reto.
tá, da coxa. Então, são alguns músculos importantes que a gente tem que saber identificar. O músculo tensor da face lata, então a gente vai buscar ele ali na espinha ilíaca antero-superior, porém um pouco mais lateral na coxa. E aí a gente vai observar essa imagem mais triangular, né, que é o músculo tensor da face lata. A gente vai demonstrar bem na prática também esse músculo, então vai ser fácil você conseguir identificar, tá? Aqui pode ficar um pouquinho abstrato, mas se você nunca localizou no ultrassom, na prática é tranquilo de ver esse músculo. Bom, em relação ao nervo ilio-hipogástrico e ilio-inguinal, são nervos que a gente pode fazer um bloqueio também na parede abdominal, né, e também não é difícil de localizar. Então você vai colocar o transdutor, pode colocar a parte lateral do transdutor na espinha ilíaca antero-superior e pode direcionar para o umbigo do paciente ou ali até você localizar a musculatura da parede abdominal. Então nós vamos vendo aqui 3 camadas de músculos. O mais superficial aqui, o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo transverso. Então o nervo ilio-hipogástrico e o ilio-inguinal, ele vai estar localizado entre o músculo oblíquo interno e o músculo transverso, nessa região. De forma aqui mais didática, então, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, nós vamos buscar a região facial, né, entre os músculos oblíquo interno e transverso. Colocando o transdutor nessa região, a gente vai adquirir essa imagem.